Na internet é fácil de encontrar vídeos a ensinar como fazer um investimento. Eu próprio já fiz vários, mas quando começamos a procurar material a ensinar como vendê-los, o cenário muda. Isto porque vender é o passo mais difícil de qualquer investimento. É o que requer mais preparação, mais estudo, mais definição dos objetivos e, no fundo, é o passo mais complexo que há. Daí, tantos falharem. Eu posso dizer que nos últimos 6 anos já vendi centenas de posições de investimentos e há coisas que só a experiência que ensina. E é precisamente isto que eu gostava de te ensinar aqui neste vídeo. Portanto, mete confortável porque nos próximos minutos vais aprender como avaliar uma venda, como a fazer na prática, 2 estratégias de venda e ainda, para isto ser o mais completo possível, como funcionam os descontos ao estado daquilo que tu vendes. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui o estudo de formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao 1 milhão enquanto eu te ensino pelo caminho. Aproveito para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião e já agora muito obrigado a Trade Republic por estar a apoiar este vídeo, mas mais sobre eles depois. Vender um investimento é o que garante o dinheiro do teu lado. Tu podes investir, podes até deixar o teu investimento maturar durante anos e anos, mas por mais que o possível lucro suba no papel ou na aplicação, não fica teu enquanto não o venderes. Isto causa algum desconforto a algumas pessoas. Este desconforto muitas vezes evolui para um ciclo de erros que te fazem perder dinheiro. E é isso mesmo que eu quero ver contigo no primeiro capítulo do vídeo, quando não vender. Isto é quase tão importante como saber quando vender. Há uma sensação que é simples de explicar, mas muito complexa quando é sentida, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Em português é o medo de perder uma oportunidade. É praticamente impossível um iniciante ou até algumas pessoas com experiência não passarem por isto. Portanto, o que eu quero é quando sentires alguma coisa parecida com aquilo que eu te vou descrever, quero que pares e que não tomes nenhuma decisão até avaliares o assunto com mais calma. O FOMO vem por norma por incapacidade de avaliar uma situação. Neste caso estamos a falar de uma venda. Isto dá stress, causa apertões na barriga e um constante ciclo de dúvidas que depois causam mais stress e mais apertões na barriga e isto depois continua e fica sempre pior. Seja porque investiste num ativo que está a crescer muito, vês os números a aumentar e depois de repente começa a cair um bocadinho, começas a ver ali que está no vermelho, ficas nervoso e sais. Assumes ali um pequeno prejuízo. Depois de repente o teu ativo começa novamente a crescer, sentes-te culpado, queres entrar outra vez, depois aquilo desce mais um pouco, fica no vermelho e depois tu sais, até que aquilo depois rebenta e depois tu não queres entrar porque das outras vezes perdeste dinheiro e depois dispara para cima e tu sentes-te culpado, não consegues pensar noutra coisa, ou exatamente o contrário. O teu investimento está a subir muito, mais do que a expectativa, já pensaste em vender, mas achas que é a tua oportunidade de acertar no lucro da tua vida, já até passou os níveis razoáveis, continua a subir até que começa a cair um pouco. Pá, e tu pensas, isto vai voltar a subir de certeza, tu compras mais um pouco em desconto e aquilo cai outra vez, compras mais, cai, até que todo o dinheiro que tu viste no verdinho evapora. Isto aqui são apenas 2 situações de inexperiência e tu tens de parar de olhar para o ecrã sempre que tu sentires algo parecido e só voltas quando ficares mais calmo. Mas há solução para este FOMO? Quanto mais souberes, menos FOMO terás. E estes 2 exemplos podem ser resolvidos com o próximo capítulo, os objetivos. Ambos os erros que falei anteriormente foram causados por falta de definição de objetivo de investimento. Quando nós detalhamos aquilo que nós queremos ainda antes de comprar, nós já sabemos ou pelo menos temos uma ideia das zonas onde queremos vender. Isto tira grande parte do stress da mesa, já para não falar que todos os grandes investidores devem tirar da cabeça essa ideia de tentar comprar o mais barato possível e tentar vender o mais alto possível. Estas buscas acabam por trazer mais perdas do que felicidades. Se o meu investimento vai crescer daqui a aqui, eu vou tentar apanhar daqui a aqui e este lucro tem que me satisfazer. Então primeiro vamos ter de definir o objetivo de investimento e um prazo para o cumprir. Depois nós vamos ver investimentos que conseguem fazer cumprir esse objetivo e no final da análise, se eu tenho ou não estou para aguentar com eles. Eu posso dar alguns exemplos de objetivos que eu tenho para tu também entenderes o que é esperado aqui. Eu quero reformar-me com qualidade e preferencialmente antes do tempo. A minha geração só vai reformar lá após 69 anos. Então eu sei que, para mim, a reforma é um objetivo de longo prazo. Para a reforma, eu quero algo que seja mais seguro para conseguir fazer uma previsão, mas também algo que dê algum tipo de retorno para conseguir efetivamente reformar-me mais cedo. Faço a minminha busca e até vejo que posso investir no ETF, que é um tipo de investimento que tenha grandes décadas de histórico positivo, se seguir um índice que é o S&P 500. No fundo, que segue as maiores 500 empresas dos Estados Unidos, em que eu se investir aqui, ele divide automaticamente o meu dinheiro para essas 500 empresas. Para além disto, no meu estudo, eu vejo que não existe ninguém que tenha tido este investimento por 20 anos e que tenha tido prejuízo. Ou seja, mais de 20 anos, serve para um objetivo da reforma, até agora parece tudo bem para aqui. Por outro lado, outro objetivo, eu quero construir uma casa nos próximos 2 anos. Então eu já tenho o dinheiro para a entrada, mas gostava de abater um bom valor inicial para a prestação ser mais baixa. Este dinheiro não pode, por exemplo, estar num local super arriscado, porque podes destruir um objetivo, mas também não
pode estar a render num sítio que me possa demorar 10 ou 20 anos, como aquele que eu acabei de dar para a reforma. Então aqui eu posso procurar opções com tempo mais limitado ou obrigações de curto termo, ou ainda, por exemplo, plataformas que paguem juros para eu manter lá o dinheiro, pelo menos a não ganhar pó no banco. Tanto os investimentos que eu falei há pouco do S&P 500 como os juros que eu acabei de falar podem ser procurados em plataformas de investimento como corretoras. Para te mostrar na prática como é que isto funciona, eu vou utilizar uma das minhas parceiras, que é a Trade Republic, que é um banco alemão. Na aplicação, o dinheiro que tu deixas parado vai ficar a render 3,75% ao ano, sendo que eles são pagos mensalmente. Esta percentagem pode ir mudando, portanto eu vou deixar no ecrã a percentagem atual, caso tenha mudado. E para além disto, nesta mesma aplicação, tu podes fazer investimentos de forma simples. Como é para a minha reforma, eu quero investir todos os meses no S&P 500, eu vou clicar em procurar. Se quiserem um atalho, e até aquele que eu costumo investir é o SXR8, podem clicar nele e depois, se clicarem em comprar, pagam 1€ de comissão por cada vez que o fizerem manualmente. Se clicarem aqui no poupar e colocarem de forma automática, aí já não pagam qualquer tipo de comissão. Neste caso, que é 195€ todos os meses, no início do mês, e aí consegues ver que a taxa é gratuita. Depois é só guardar. Tu podes ainda pedir o teu cartão, seja digital ou físico. Isto, se tiveres 50€ no mínimo de compras mensalmente, podes utilizar este cartão para fazer as compras e ganhar 1% de save back, ou seja, 1% das tuas compras vai diretamente para os teus investimentos. Para usares o cartão, não precisas de qualquer tipo de investimento na aplicação, basta teres cá o dinheiro e pedires o cartão para o poder usar como um cartão Visa normal. Se quiseres ver por ti, tens o link na minha descrição, o registro é gratuito, não perdes nada em dar uma espreitadela. Por fim, eu sou jovem e estou a algum risco, então eu quero tentar alavancar parte do meu dinheiro em ativos de risco, sabendo que, se não correr bem, não afetará também a minha vida. Tenho então um objetivo de até 2025 terminar esses investimentos e vendê-los na próxima altura de euforia prolongada do mercado. Este dinheiro será usado para alavancar os meus dois objetivos anteriormente partilhados, ou seja, a reforma e a casa. E é isto mesmo que tu também tens de fazer. Eu, claro que tenho mais objetivos descritos, com mais exemplos, mais tipos de investimento, mas estes três são suficientes para tu conseguires ter uma ideia daquilo que é esperado nesta parte. Perde o tempo necessário aqui, é mesmo muito importante tu definires isto e não tenhas problema em depois perceber que há objetivos que tu nem vais conseguir cumprir com o tipo de investimento que a tua mente consegue aguentar. Eu também não descobri tudo à primeira. Isto porque imagina que tu queres um objetivo de curto prazo, em que tu precisas ganhar muito dinheiro, a única forma são ativos de risco. E se tu não consegues aguentar com eles mentalmente, mais vale colocar a ideia de lado e procurar outras alternativas. E não há problema se descobrires isto apenas depois. Mas isto é tudo muito giro, estar aqui a escrever coisas no papel, objetivos, o que é que eu acho, mas depois como é que eu vou definir uma venda? Para isto, vamos ver o próximo capítulo, quando vender. Vamos deixar já claro desde o início que existem dezenas e dezenas de métodos de venda. Vou dar apenas um para os investimentos de curto e médio prazo e um para aqueles que são de longo prazo. Ficas com essas ferramentas do teu lado, mas não deixes de continuar a procurar mais, porque estas podem não ser indicadas para ti. Aqui uma pequena nota, se tu investiste numa plataforma que paga juros, ou em ações com o objetivo dos dividendos, ou em certificados da Forro, por exemplo, o pensamento da venda ou o método de venda, ele meio que não existe. É quase ir recebendo o dinheiro e fazer a venda do que houver para vender, se houver para vender, quando quisermos levantar o dinheiro. Mas e outro tipo de ativos? Que é para isto que vocês estarão aqui neste vídeo certamente. Para longo prazo, no exemplo da reforma, vou-te ensinar a estratégia dos 4%. Ela foi popularizada com o movimento FIRE, que procura ganhar a independência financeira e uma reforma antecipada através dos investimentos. O objetivo aqui é que tu consigas atingir um certo valor nos investimentos, em que através da continuidade do seu crescimento possas levantar 4% por ano e que sejam suficientes para tu conseguires viver o resto da tua vida sem precisares trabalhar. Como é que se consegue atingir isto? Tens de seguir a forma que te vou partilhar agora. Para isto vou definir um valor que quero mensalmente, para a reforma. Para facilitar as contas e para termos aqui um número redondo, eu vou utilizar os 1000€ como exemplo. Então, pegando nesse valor, tenho que multiplicar por 12 para eu saber quanto dinheiro preciso por ano. Neste caso, eu preciso de 12.000€. Estes 12.000€ são o equivalente aos tais 4% que eu vou procurar. E depois, falta-me definir a idade em que eu me quero reformar. Eu, em vez de 69 anos de reforma, gostava de reformar-me aos 60, usando um ativo que renda cerca de 7% ao ano, em média. Podes usar uma calculadora própria para isto, mas eu criei um prompt para o ChatGPT para determinar o valor que eu preciso investir por mês de forma simples. Ele está na descrição, é só substituir os dados pela tua situação. A mim diz então que para este objetivo eu teria que investir cerca de 195€ por mês durante 34 anos para cumprir com este objetivo de me reformar aos 60 em vez aos 68 anos e 11 meses, que é para aí o que me dá. Chegando a essa idade, se tudo correr como planeado, vou vender então os tais 4%, ou seja, os 12.000€ por ano. Na plataforma, seja nesta ou noutra, é tudo meio que parecido. Selecionas o investimento que queres vender, o montante e clicas em vender. Agora, se nós estivermos a falar de ativos de curto e médio prazo, como são por exemplo muitas ações, se estivermos a falar de empresas mais arriscadas, eu coloco uma altura de mercado ou um valor que quero atingir, eu meço esse valor através do chamado market cap, ou em português a capitalização do mercado. Analisando o ativo e passando muitas vezes pelo processo, depois tu consegues criar um intervalo de preços possíveis, mas para facilitar tu podes utilizar o valor intrínseco e há muitas coisas que tu podes utilizar para determinar valores de venda. No meu caso também não é bem ações que eu invisto, é algo um bocadinho mais arriscado, mas o método que eu uso para esse tipo de investimento, um pouco mais arriscado, é perceber onde
é que estão as empresas ou projetos similares e do mesmo nicho, mas que ao mesmo tempo sejam maiores e mais estabelecidas, ver a sua capitalização do mercado e o que precisaram para chegar até lá e definir como objetivo, neste caso que ainda não estamos nos mercados eufóricos, o patamar atual dos seus concorrentes, sendo que eles, quando o mercado subir, também se distanciarão dessa posição específica. Isto se decorrer normalmente. No fundo, vamos supor que esta é a minha empresa de controle, ou o meu projeto de controle, e o investimento que eu estou a analisar é este. Se este estiver a parecer-me bem, eu vou pensar que quando o mercado entrar em processo de euforia, possa fazer isto. Ok? Isto se calhar foi uma forma muito simplificada, mas eu tenho sempre algum receio de explicar coisas muito mais arriscadas nestes vídeos que são mais gerais. Mas nós estivemos a falar de empresas, podemos sempre falar de empresas que estejam a desenvolver tecnologias, podemos olhar para o seu valor intrínseco, podemos olhar para os seus resultados, se têm vindo a melhorar, se não têm vindo a melhorar. Mas como é óbvio, isto não deve ser feito às cegas. Tu nunca sabes se o investimento para de subir antes disso. Portanto, é importante nós definirmos checkpoints ao longo do caminho para irmos tirando o nosso dinheiro para pelo menos conseguirmos segurar algum lucro. Ou se não quisermos ir vendendo ao longo do caminho, à medida que o nosso investimento for subindo, colocar pelo menos stop losses para nós conseguirmos proteger as nossas posições, porque nós não queremos estar a ver um lucro extraordinário e depois acabar ao final do dia com um prejuízo. Podes então, para este efeito, ir tirando parcialmente o dinheiro da tua posição para, caso se vire do avesso, tu consigas ao menos tirar algum dinheiro dali. Eu não aplicaria estas estratégias em ações estabelecidas, aplicaria em ações mais arriscadas. Pronto, eu não é bem ações que aplico, mas quando chega o momento da venda chega um dos grandes problemas. Nós vendemos o investimento e depois temos de o declarar. Mas como é que isto se processa? A maioria das pessoas não sabe, até porque não é uma coisa fácil de entender, não é uma informação fácil de se ter, então vamos ver isto. Portanto, vamos ver então o imposto. Caso não saibas, todo o dinheiro que recebes dos investimentos tem de ser declarado. É assim para todo o nosso dinheiro e sim, mesmo que seja só €1. Os investimentos são pagos em sede de IRS, ou seja, só fazes a declaração dos teus lucros uma vez por ano e fazes relativamente ao ano anterior. Imagina que em 2024 fizeste €1000 de lucro entre janeiro e dezembro. Só vais declarar esse valor em 2025 no IRS. E não preenches só o IRS se tiveres lucro, mete também no prejuízo porque podes receber sempre alguma compensação por isso. A percentagem a pagar depende de se escolheres englobar ou não englobar. Se escolheres englobar é como se fosse parte do teu ordenado. Só compensa aqui quando a taxa do englobamento é inferior aos 28%. Porquê? Porque tu pagas 28% de lucro que tu tiveste na venda de determinado ativo se não tiver em englobamento. Simplificando, se juntares o teu investimento ao teu ordenado e der menos de 28% lá na sede de IRS, faz o englobamento. Se der mais do que os 28%, separa os dois e pagas 28% num lado e pagas o teu ordenado de forma separada, ok? Eu disse pagas, mas também podes receber devolução. No fundo é o escalão onde tu pagas. E portanto, tu só preenches o lucro. Não metes lá os €1000 que tu investiste, tu metes os €1000 que tu ganhaste. A isto chamam-se as mais-valias. E outra coisa a ter atenção, tu só pagas quando vendes. Enquanto não venderes, tu podes ver aquilo a subir e a descer, nada acontece. É só quando clicas no botão vender é que vais declarar. E não interessa se levantas para o teu banco ou se continua na plataforma. Tens sempre que fazer a declaração desse dinheiro. Como existem dezenas de situações diferentes, eu tenho um vídeo onde te ensino onde colocares todos os teus investimentos no IRS, mas também ainda falta até teres que preencher o próximo. Agora, é facto que vender é uma arte que vem muito por experiência, mas para que saber vender se tu não souberes comprar? Isto depende de investimento para investimento, mas todos deviam começar pelos mais seguros e foi por isso que eu criei este guia completo onde te mostro como é que eu analiso e compro um ETF que uso para a minha reforma. Acho que é um ótimo complemento para este vídeo, portanto, como sempre, obrigado por assistir, vemos para a semana e tchau!